Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar nosso estudo do livro Agenda Cristã, capítulo 14. Esse estudo é do Grupo Espírita Alta de Souza, situado na Rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, com irradiação pela família, 19 horas, estudo do livro Missionários da Luz ao longo de 2026, e 20 horas, o estudo do livro dos Espíritos ou do Evangelho. Na sexta-feira, 20 horas, temos um estudo online ao vivo, cujo link é divulgado toda semana no grupo de WhatsApp do Centro Espírita Alta de Souza. E todo o nosso estudo costuma ter uma leitura inicial e uma prece. A leitura que criamos para esse estudo do livro Agenda Cristã, capítulo 14, intitulado Enquanto, é esta aqui. Esse teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Um recado de Joana de Ângeles para que, se o cansaço nos visita, fazer um balanço de nossos atos, meditar e verificar que pode estar faltando o pão do espírito. Buscar reorganizar nossa vida e o equilíbrio enquanto é tempo. E vamos fazer a nossa prece inicial. Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui estamos gravando. Rogamos vossas bênçãos, Senhor, para todas as pessoas que ouvirem esse estudo, todas as pessoas que o compartilharem, que tuas bênçãos as envolvam, as iluminem no caminho do bem, as fortaleçam na fé. Que saibamos todos seguir os conselhos que André Luiz nos presenteia ao longo desse estudo. Que tuas bênçãos nos envolvam, e assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao nosso estudo. Assim seja. O livro Agenda Cristã é interessante porque ele tem uma série de conselhos bastante úteis para a nossa vida. É desejável que todo espírita conheça esses conselhos, pois nos ajudam a viver a vida como bons espíritas, nos preparar para o futuro e nos tornar obreiros úteis da seara do Senhor. Esse termo enquanto é tempo, enquanto há claridade, enquanto estamos encarnados. São vários enquantos que André Luiz vai explorar ao longo desse estudo. O primeiro conselho que ele nos dá é buscar agir no bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Experiência do meu círculo de conhecimento. Conheci pessoas cheias de sonhos. No entanto, cheias de ociosidade também. Chega a terceira idade, aparecem doenças, dificuldades. O Chico Xavier dizia que quando a prova está para nos visitar, se estamos trabalhando, a prova é adiada. Mas se estamos desocupados, a prova nos visita. Pensemos nisso. Procuremos ocupar as mãos em algo útil.
se estamos em tempo de trabalho profissional, é verdade que temos que dedicar um tempo ao trabalho profissional e não podemos dedicar tanto tempo assim para atividades pelo semelhante, atividades úteis. Se estamos aposentados, é interessante integrar algum grupo de trabalho pelo semelhante, seja na sua religião, seja numa equipe de trabalho voluntário, fazer algo de útil, porque em mão ocupada a prova demora mais tempo para vir e quando vem ela vem suavizada. Quem nos assegurava isso era Chico Xavier. Acenda a sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ou seja, procuremos estudar enquanto temos tempo de estudar. Certamente estudando assuntos úteis para a nossa vida, adquiriremos conhecimento que, quando a noite nos visita, serão úteis. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado. Chegará um momento que você não prescindirá do auxílio dele. Enquanto podemos ajudar alguém, sejamos úteis, porque poderá haver um dia que precisamos da ajuda desse alguém. Façamos o nosso melhor, pois certamente, se hoje é o dia de ajudarmos, amanhã poderá chegar o dia de sermos ajudados. Eu conheço alguns casos de pessoas que faziam o melhor para seus filhos, buscando educá-los, passando valores sólidos. Quando eles chegaram na terceira idade, nas limitações normais da idade, os filhos estavam a seu lado. Teve outros, desculpe a expressão, que os filhos foram criados ou pelo play, ou pela babá e o play, ou a rua. Hoje estão na terceira idade, os filhos estão em outro país e não estão nem aí para os pais deles. Utilize o corpo físico para recolher bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Enquanto estamos com saúde, façamos o nosso melhor em termos de assuntos espirituais. É isso que André Luiz está dizendo. Porque haverá um dia que doenças ou dificuldades outras poderão nos limitar. E se fizermos o bem, fizemos o nosso melhor, enquanto estávamos com saúde, alguém nos auxiliará. Nem que seja os irmãos espirituais que sempre estão do nosso lado, mas precisamos ter a boa vontade de aceitar a ajuda deles. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Ou seja, façamos o nosso melhor enquanto estamos aqui. A fila do outro lado para reencarnar, para ter as oportunidades que hoje estamos tendo, é muito grande. Tem gente que diz que não pediu para nascer. Todos os que estão encarnados pediram para nascer. Pode até ser que hoje esteja amedrontado diante das provas, porque talvez não se preparou o suficiente. Mas todos os que estão aqui pediram para vir aqui. Então, façamos o nosso melhor. Acerte suas contas com o vizinho
enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Essa frase dá para considerar um pequeno exemplo. Há um bocado de anos atrás, eu estava participando de um almoço numa família, digamos, de novos ricos. Era uma família que durante anos tinha enfrentado dificuldades e de repente o chefe da família foi brindado com um emprego muito bem remunerado. E, obviamente, viviam intensamente, fazendo tudo que o dinheiro permitia. E eu ouvi a esposa dialogar com o marido. Amor, é importante nós cuidarmos do nosso cartão de crédito, porque as contas estão grandes. Ele simplesmente retrucou. Deixa para amanhã. O dinheiro está muito bom. Dá para cobrir perfeitamente as despesas. E eles já estavam parcelando contas, apesar do salário abonado. Eu ouvi por acaso num jantar que eu estava nesta família. Fiquei na minha, não vou botar o nariz em assuntos que não me dizem respeito. Poucos anos depois, veio a pandemia. E na pandemia, como sabem, várias empresas fecharam. Inclusive a empresa em que esta pessoa era um consultor financeiro de um nível relativamente elevado. E ele foi para o desemprego. Hoje em dia está ganhando muito menos, mas com o nome daquele jeito, porque como mantinha altas faturas de cartão de crédito, quando perdeu o emprego, mesmo pagando o que foi possível com o que ele recebeu lá, que não foi tudo, porque a empresa fechou numa situação um tanto quanto delicada, está enfrentando situações difíceis. Então, acertemos nossas contas enquanto a hora é favorável. Isso aqui inclui perdoar e pedir perdão. Inclui, inclusive, isso. Tentemos fazer as pazes com o nosso vizinho. Tentemos nos entender com as pessoas ao nosso redor. Porque amanhã os cenários podem ser outros. Ninguém deve ser profeta da morte e nem imitar a coruja gourenta. André Luiz está dizendo, porque ele nos alerta para os enquantos da vida, e ele termina o estudo dizendo: mas enquanto você guardar oportunidades de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Literalmente, ele nos convida a fazer o nosso melhor enquanto estamos aqui, porque o que fizermos será realmente útil do outro lado. É por isso que Jesus dizia: a cada um de acordo com suas obras. E também tem aquela frase que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Procuremos semear boa semente e não nos arrependeremos. E vale a pena terminar nosso estudo com uma frase de Emmanuel: faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Emmanuel Chico Xavier, no livro Pão Nosso, capítulo 3. E vamos fazer nossa prece de encerramento. Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, muito vos agradecemos por esse estudo que aqui fizemos. Rogamos vossas bênçãos, Senhor, sobre todas as pessoas que nos ouvirem e que compartilharem esse estudo. E que todos nós possamos fazer o nosso melhor enquanto é tempo. Possamos fazer as pazes com quem tenhamos que fazer as pazes. Dialogar com quem precisamos dialogar. Nos esforçar para fazer o nosso melhor,
sem ressentimento, sem mágoas, sem ódios, sem nenhum sentimento negativo em relação a ninguém. Que possamos fazer o nosso melhor dentro do nosso alcance. Assim sendo, Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, irmãos espirituais,